Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje vamos com o tema Ética em Aristóteles. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas mais fascinantes da filosofia antiga, a ética em Aristóteles. Quando falamos em ética, normalmente pensamos em regras de certo e errado, em mandamentos ou normas sociais. Mas Aristóteles propõe algo muito mais profundo, algo. Ele pensou a ética como uma arte de viver bem, como busca pela felicidade verdadeira, a felicidade verdadeira, né? Aquilo que ele chamava de eudaimonia. Ao longo deste vídeo, nós vamos explorar os principais conceitos de ética nicômico, a obra central de Aristóteles. Vou explicar como ele entendia a felicidade, a virtude, a importância dos hábitos e o papel da razão, e até a relação entre ética e política. No final desse vídeo, você vai perceber que, embora tenha vindo ele tenha vivido no século IV a.C., Aristóteles ainda tem muito para dizer para nós hoje. Na sua contextualização, Aristóteles, em seu projeto filosófico, ele vai dizer assim: Aristóteles, que foi discípulo de Platão e mestre de Alexandre o Grande, ele nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, na Macedônia. Diferente de Platão, que buscava a verdade no mundo das ideias, Aristóteles tinha um espírito mais empírico. Ele observava a realidade, a natureza, os comportamentos humanos. Sua obra é intensa e cobre quase todas as áreas do conhecimento, como lógica, física, biologia, política, retórica, arte e, claro, ética. Para Aristóteles, todas as ciências têm um fim. A ética é a ciência prática que vai investigar, que investiga, né, o fim da vida humana. Viver bem, alcançar a felicidade. Por isso, quando ele escreve a Ética Nicômico, ele não está preocupado em formular teorias abstratas, mas em orientar a vida concreta dos cidadãos gregos. A busca pela felicidade, a eudaimonia, Aristóteles vai começar a falando assim, dentro do seu livro A Ética Nicômico, afirmando que todas as ações humanas visam algum bem. Se eu estudo, é para aprender. Se eu trabalho, é para ganhar meu sustento, né? E se eu faço exercícios, é para ter saúde. Mas existe um fim último, um bem supremo, que quando buscamos por si mesmo, né? E não como meio para outra coisa. Esse bem supremo, que é a eudaimonia, traduzida como felicidade ou florescimento humano, tem uma atenção aí. A felicidade para Aristóteles não é um prazer passageiro, mas ou uma emoção momentânea. Ela é uma vida inteira bem vivida. É uma realização plena das potencialidades humanas. É como uma árvore que floresce e frutífera. Ela frutifica, né, essa árvore. A felicidade é um estado de plenitude. É como alcançar. E como alcançar isso, né? E aí a resposta vai ser com a virtude. A gente alcança essa plenitude com a virtude. E qual a virtude vai ser o caminho do meio. A grande contribuição de Aristóteles é a sua teoria das virtudes. Para ele, virtude não é algo inato, mas sim mas é um hábito, né? Ela vai ser assim, a teoria das virtudes para ele não é algo inato, mas um hábito adquirido pela prática. Nós nos tornamos justos, corajosos ou generosos, assim como aprendemos a tocar um instrumento ou a praticar um esporte, com treino, repetição e disciplina. A virtude moral, segundo Aristóteles, é sempre um equilíbrio, é um meio termo entre dois extremos viciosos. Ele acha isso, ele vai chamar isso de doutrina do meio. Por exemplo, a coragem é a virtude entre a covardia e a temeridade, e a generosidade está entre a avareza e a
prodigalibilidade, né? Tipo, a mansidão está entre a ira excessível e a apatia, né? Isso não significa que o meio seja um meio sempre matemático ou uma média aritmética, mas sim um ponto adequado que depende das circunstâncias e da razão prática. Assim, viver virtuosamente é aprender a encontrar esse meio termo em cada situação da vida. O papel da razão e da alma, para Aristóteles, é o que diferencia o ser humano dos outros animais, é a razão. Ele divide a alma em duas partes: a vegetativa, que cuida da nutrição e reprodução, a sensitiva, que compartilha os animais, as sensações, os desejos, e a racional, que é exclusiva do ser humano. Viver bem para ele significa deixar que a parte racional da alma governe a parte irracional, ou seja, que a razão controle seus desejos, dando a cada um seu devido lugar. Por isso, a ética em Aristóteles, ela é inseparável da educação. Precisamos treinar nossos desejos para que obedeçam à razão. E isso é justamente a virtude. Já entre ética e política, outra ideia fundamental em que Aristóteles faz é que a ética não pode ser separada da política. O ser humano, diz ele, é um animal político. Alguém que só alcança sua plenitude vivendo em comunidade. Assim, a vida virtuosa não é apenas individual, mas também social. A cidade, que é a polis, deve proporcionar condições para que os cidadãos alcancem a felicidade. Isso inclui leis justas, educação e um espaço para a prática das virtudes. Para Aristóteles, portanto, a ética é a base da política. E a política é a realização da ética em nível coletivo. A crítica ao hedonismo e ao dinheiro como fim tem um ponto bem interessante que Aristóteles critica: duas concepções comuns de felicidade. A primeira é o hedonismo, que identifica a felicidade como prazer. Aristóteles reconhece que o prazer é parte da vida, mas não suficiente para a felicidade completa, pois é passageira. A segunda é a busca pelo dinheiro. A riqueza é útil, claro, mas não é apenas um meio, não é um fim em si mesma. Viver para acumular bens não garante uma vida plena. A verdadeira felicidade para Aristóteles está no exercício da virtude e da razão. A vida completativa, por fim, Aristóteles vai falar assim de diferentes tipos de vida: a vida de prazeres, a vida política e a vida completativa. Ele considera que a forma mais elevada de felicidade é a vida contemplativa. É aquela que dedicada à busca do conhecimento, da sabedoria. Isso não significa abandonar a vida prática, mas reconhecer que no exercício do pensamento e da contemplação da verdade, o ser humano atinge sua realização mais plena. Concluindo, assim, o que podemos dizer nessa parte da conclusão? Que a ética de Aristóteles é um convite ao equilíbrio, à formação do caráter e ao uso da razão como guia de vida. Ela não nos dá regras rígidas, mas princípios para buscar sempre o melhor em cada situação. Mesmo após mais de 2000 anos, essa ética continua atual. Vivemos em uma sociedade marcada pelo excesso. O excesso de consumo de informações, de pressa. Talvez seja exatamente nesse contexto que a lição aristotélica do caminho do meio seja mais necessária do que nunca. Se precisamos de uma vida plena, precisamos cultivar virtudes, educar nossos desejos, viver em comunidade e dedicar tempo à reflexão. É esse o legado de Aristóteles? A ideia do que a felicidade não é um acaso, mas o resultado de uma vida bem vivida? Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima.